Mais uma vez, que a graça, a paz, o grande amor e a misericórdia do Senhor estejam presentes nos nossos corações nesta manhã. Nós temos a alegria de darmos prosseguimento na nossa quarta conferência da Fé Reformada, tendo desta vez como preletor o reverendo Ludgero Bonilha Moraes. Ontem eu já fiz a apresentação. Hoje, brevemente, ele que foi o pastor titular por 41 anos da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, hoje autor, conferencista nacional e internacional, e vai nos conceder um pouquinho daquilo que o Senhor já tem lhe dado como conhecimento, como experiência, como cultura, sobretudo a nossa boa teologia reformada. Reverendo Ludgero, somos todos ouvidos. Que Deus abençoe o senhor. Irmãos, que privilégio para podermos estar juntos aqui, Deus nos concedendo a bênção de podermos examinar a sua santa e bendita palavra, e é isso que faremos na manhã deste domingo. Quero convidar a todos para lermos a nossa Bíblia em dois textos. Um texto longo que eu quero ler para a nossa edificação espiritual, que está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 16. Este texto do livro do profeta Ezequiel não é lido até hoje nas sinagogas. Praticamente nunca foi lido desde o Antigo Testamento, porque este texto é um texto extremamente grave das Sagradas Escrituras, que descrevem, na verdade, a situação do povo de Deus resgatado pela sua infinita misericórdia e bondade, que diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações e dize: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer algumas destas coisas, compadecido de ti. Antes, foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como renovo no campo, crescente, e te engrandeceste e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus ossos e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por ti, junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade, te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas,
e linda coroa na cabeça, assim foste adornada de ouro e prata, e teu vestido era de linho fino e de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa ao extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Tomaste os teus vestidos e fizestes lugares altos, adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste das coisas. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomaste as tuas joias e enfeites que eu te dei do meu ouro e da minha prata, fizeste estátuas de homens e te prostituíste com ela. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste com o meu óleo e o meu perfume, puseste diante delas. O meu pão que te dei, a flor de farinha, o óleo. Eu vou continuar esse texto é terrível. Vou lá para o fim, só para a gente não se cansar. No final desse texto, irmãos queridos, dá a impressão de que Deus, olhando para essa que ele tomou como sua noiva, como sua esposa, dá a impressão de que Deus haverá de agora dizer: jamais. Não quero absolutamente nada com ela. E ao invés disso, a Bíblia nos diz o seguinte: pois eu te perdoarei e tomarei a ti para mim, depois da prostituição desta noiva ingrata. Mas eu quero convidar para lermos um outro texto. Esse texto é um texto terrível. Não sei se vocês já tinham lido esse texto em algum culto, né? Provavelmente não, né? Esse texto é terrível. Esse texto é terrível. Mas vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, o verso de número 18 ao verso de número 21. O primeiro é um dos textos mais terríveis da palavra de Deus encontrada em toda a Escritura. E como eu disse, esse texto de Ezequiel não é lido, ou praticamente nunca foi lido nas sinagogas. Nem hoje é lido nas sinagogas, porque descreve a situação do povo de Deus. Agora, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18 em diante. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens,
e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Bem, desde ontem, irmãos queridos, nós temos tido a bênção, o privilégio de tratar de assuntos que são assuntos vitais, centrais, naquilo que nós poderíamos chamar de doutrina da soteriologia, ou melhor, doutrina da salvação. São os chamados 5 pontos do calvinismo, mas evidentemente são 5 pontos que tratam a respeito da doutrina da salvação, da soteriologia. Esse é um dos aspectos. Provavelmente, de entre os 7 outros aspectos da teologia sistemática que João Calvino trata de uma forma muito preciosa em toda a sua literatura, mas especialmente no seu compêndio mais importante, que são as Institutas da Religião Cristã. Ali está a teologia sistemática de João Calvino. Por causa do que aconteceu ali em Dort, uma cidade que tem um nome um pouquinho diferente deste, e aí então teve que se reunir o sínodo de Dort para tratar a respeito de um assunto que se relacionava à questão da soteriologia, né? Que foram chamados, portanto, os 5 pontos do calvinismo, mas lembrando que são 5 pontos relacionados a um dos aspectos da teologia sistemática de Calvino, que é a questão soteriológica. Ontem nós falamos a respeito disso, muito rapidamente, porque nós poderíamos gastar aí um tempo bastante significativo tratando, portanto, a respeito dos 5 pontos do calvinismo. Irmãos, eu disse ontem o seguinte, que no âmago da doutrina soteriológica, existe uma outra doutrina que é mais específica ainda, é mais central ainda, que nós precisamos conhecer, que é a doutrina da justificação pela fé. Justificação pela fé. E um dos detalhes da doutrina da justificação pela fé é exatamente a questão da fé. Da fé. E é interessante, meus irmãos, parece que todo mundo, de alguma maneira, gosta de tratar a respeito deste conceito, a fé. O que é a fé? E vai tomando um certo, vamos assim, um certo direcionamento na mente moderna, especialmente entre os evangelicais, ou entre os evangélicos, de uma forma geral, que a fé é de fato algo extremamente importante. E muitos estão dizendo o seguinte: eu quero mais fé, eu quero mais fé. Eu tenho conversado com tanta gente que está buscando exatamente isso. Quero mais fé. Conversei com uma pessoa semana passada, ele disse assim: olha, pastor, eu queria tanto ter a fé como teve minha mãe, mas eu não tenho a fé que ela teve. Então, queridos meus, nós observamos que a fé tem sido considerada uma grande virtude. Uma grande virtude. Mas
A maioria das pessoas que falam a respeito da fé e que tem tratado a respeito da fé nos nossos dias, imaginam que esta virtude é uma virtude em si, uma espécie, por exemplo, uma espécie de musculatura espiritual, que ela é adquirida pela força da vontade. Eu preciso, pela força da vontade, ter mais fé. Poucos entendem que nós estamos tratando a respeito de um contexto, de um conceito bíblico que não está propriamente dentro de nós, mas que está fora de nós. E esse conceito de fé, segundo a visão moderna, é a chamada fé em si mesmo, é a fé na fé. Eu tenho uma grande fé, e jamais pensada, evidentemente, segundo o que as Escrituras têm nos apresentado, como algo fora de nós mesmos. Fora de nós mesmos. É aquele sentimento valoroso, é aquela virtude valorosa, que nos faz também valorosos, que tira da cama a cada um de nós, como nos tirou dessa manhã, não é verdade? Alguns até provavelmente ficaram com vontade de continuar um pouquinho mais na cama hoje de manhã, né? Mas que a gente respira fundo, então nos tira da cama para enfrentar a vida com coragem. Aquele sentimento, portanto, nebuloso, um grupo de desejos, aqueles desejos que precisam ser alimentados, porque são bons desejos. Aquelas tais vontades que nos fazem buscar algo para que a vida dê certo. A fé é um esforço para encontrar forças para colocar a vida nos trilhos certos. A fé é aquele esforço para encontrar forças, portanto, de dentro de nós mesmos. Fé tem sido confundida nos nossos dias como força de vontade, ou força da vontade. Mas, meus irmãos, eu queria chamar a atenção de todos nós, visto que as Escrituras, no entanto, apresenta uma ideia a respeito da fé exatamente diferente deste conceito. Porque este conceito, que é muito popular nos nossos dias e que está invadindo inclusive as nossas igrejas, é um conceito pagão. É um conceito pagão da fé, que nos ensina, portanto, alguma coisa da virtude pessoal. As Escrituras estão falando de alguma coisa extremamente mais profundo, muito mais verdadeiro, portanto, completamente bíblico. Diferente, portanto, desse sonho tolo, idiota, infantil, né? Esse assunto que efetivamente mostra a diferença entre a fé bíblica e a fé pagã. E este foi o ponto da discórdia da Reforma Protestante do século XVI. A Reforma Protestante do século XVI tratou exatamente a respeito deste assunto e produziu-se um grande conflito, a verdadeira natureza da fé. Estavam, portanto, buscando entender a verdadeira natureza da fé, o próprio conteúdo da fé. O embate, portanto, que foi um embate ferrenho no século XVI, né? Ali na Idade Média, no meio da Reforma Protestante, naquele ambiente acalorado da Reforma Protestante, aonde os reformadores se envolveram intensamente em busca de definir a natureza e o conteúdo da fé. Eles procuraram, então, encontrar o conceito do que seja propriamente fé. E eu tenho a impressão, meus irmãos, de que este assunto precisa ser tratado com muito critério na vida das nossas igrejas. Porque as nossas igrejas estão embarcando num pentecostalismo frouxo.
Este pentecostalismo, este carismatismo que vai nos envolvendo, que na verdade é um irmão gêmeo, um irmão siamês do catolicismo romano. É isso que nós precisamos prestar bastante atenção. Eu creio que nós devemos, portanto, nos envolver nessa luta que foi travada lá no século XVI. Eu não sei se vocês, tendo estudado um pouco a respeito da figura de Martinho Lutero, perceberam que Martinho Lutero foi educado numa erudição da Idade Média. A erudição da Idade Média que está ali naquele ambiente da Renascença, né? Lutero estava sendo educado num ambiente intelectual um pouquinho diferente. Ele avançou um pouco, ele adentrou um pouco naquilo que foi chamado de Idade Moderna. Hoje nós não vivemos mais na Idade Moderna. Nós vivemos hoje na Idade Pós-Moderna. É quase que um retorno à antiga idade, que fala a respeito de conceitos que, na verdade, falam que é praticamente impossível tratar todas as coisas racionalmente. Nós vivemos nesse momento, que é um retorno, portanto. Mas a idade da pós-modernidade, né? Ou melhor, aqueles teólogos da Idade Média, eles tinham um conceito de justificação, que justificação só acontecia através de uma transformação da pessoa, uma mudança na pessoa, alguma coisa acontecida dentro da pessoa. E o que, na verdade, está em voga nos nossos dias. É exatamente isso que nós estamos tratando nos nossos dias. Justificação é algo que acontece dentro de nós. E esse conceito tem adentrado não somente no ambiente religioso cristão dos nossos dias, mas tem adentrado dentro das nossas igrejas presbiterianas. Muitas das nossas igrejas presbiterianas ouvem mensagens que são, na verdade, esse conceito de transformação ou de justificação através de uma transformação pessoal. E quando pensam em justiça, tem este conceito, que nós haveríamos de galgar por nós mesmos e nós teríamos que utilizar certos mecanismos que nos foram oferecidos até chegar neste patamar, um patamar de justiça. Sabe por quê? Segundo a visão católica romana, que está adentrando as nossas igrejas, afirma-se praticamente o seguinte: Deus justifica o justo. Então alguém precisa chegar a este patamar de justiça. Quando Deus olha para a pessoa e percebe que essa pessoa chegou por uma transformação pessoal, chegou a este patamar, Deus olha para esta pessoa e diz assim: é justo. Então justifica o justo. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz o seguinte, e aqui que está o grande ponto da controvérsia da reforma protestante do século XVI. Deus não justifica o justo. Deus justifica o injusto, só que de uma forma justa. O que está acontecendo nos nossos dias é que nós podemos, essa ideia tola de que nós podemos alcançar este ponto de justiça através de certos mecanismos, gestos. Está muito na moda hoje. Esses dias atrás estava numa igreja presbiteriana. Aí o pastor disse assim: irmãos queridos, recebei a bênção. Estendam as suas mãos. Eu falei: onde isso? Aonde está isso? É por causa deste conceito de que nós podemos alcançar certo grau de justiça através de sistemas litúrgicos, sistemas pessoais, gestos, fisionomias.
A gente está cantando muitas vezes assim, aquela fisionomia santa, aquela voz piedosa, líquidos. Põe o copo de água em cima do seu televisor, que a gente pode alcançar, a gente pode beber essas coisas. Mantras. Eu tenho dificuldade quando a gente canta várias vezes a mesma coisa. Isso é mantra. E é exatamente isso que as mantras fazem. Você canta as mesmas coisas para que as palavras percam o sentido e permaneça simplesmente o som. É como Hare, 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 Hare Krishna, Hare. Aí o cara canta 100.000 vezes aquela ladainha e se perde, portanto, o significado e permanece meramente o som. Você pode usar palavras belíssimas, importantíssimas, mas vira mantra. Amor, 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 amor. E aí a palavra amor, que tem um sentido tão profundo, tão maravilhoso, perde o sentido porque virou uma mantra. As músicas que nós cantamos, irmãos queridos, essas coisas todas vão adentrando a vida da nossa igreja sem que a gente sequer perceba. Nós estamos querendo adquirir este grau de santidade ou este grau de justificação através destes mecanismos, a tal ponto de quando chegamos lá, Deus olha para nós e diz assim: você é justo. Ao nos declarar justos, aquele que se esforçou, aquele que cumpriu as regras, aquele que galgou tais caminhos, aquele que se submeteu a tais mantras. Então, chegando lá, cumpre Deus declarar justo quem efetivamente é justo. Você percebeu? Este foi o grande embate da reforma protestante do século XVI. Porque a Igreja Católica Romana estava afirmando que Deus justifica somente o justo. Pela doutrina de Tomás de Aquino, Deus justifica aquele que alcançou, que galgou este degrau. Quando chegou lá, então, Deus justifica o justo. Para estes, justificação é um processo. É um processo que envolve mudanças reais. Processo que envolve mudanças reais profundamente interiores, dentro de si mesmos. Estamos encarando, portanto, uma espécie diferente, mas que tem os mesmos fundamentos tão caros do catolicismo romano que está adentrando as nossas igrejas. Nós estamos virando papistas de novo. Nós estamos assumindo novamente a doutrina católica romana. Então isso nós precisa chamar a nossa atenção. Porque nós somos herdeiros da reforma protestante do século XVI. Mas não somente isso, nós somos herdeiros de Agostinho. Mas nós não somos herdeiros somente de Agostinho, que, na verdade, foi um dos mais importantes intérpretes da teologia paulina. Mas não é somente isso, não. Nós somos herdeiros, na verdade, da doutrina das Sagradas Escrituras, de todo o processo que foi apresentado no Antigo Testamento. Devemos nos lembrar, portanto, o seguinte. Qual é a diferença? Tomás de Aquino, o mais importante teólogo clássico da Igreja Romana, ele afirmou o seguinte: justificação implica numa mudança, numa infusão de hábitos, uma infusão interior de hábitos. Nós nos tornamos de dentro para fora os hábitos adquiridos. Na aplicação, portanto, dos sacramentos. O que acontece nesta visão de
crescimento, até galgar a posição de justificados. Como? Como isso acontece? Quando a criança é recebida, você leva o seu filhinho para ser recebido pelo sacramento do batismo. O sacramento do batismo tem, na verdade, um poder salvador. Então, quando a criança recebe a água do batismo, essa criança, então, recebe os eflúvios, recebe influências espirituais, poderes espirituais, lances espirituais, lances da justificação. E aí, então, essa criança precisa agora ser envolvida nos sacramentos da igreja, especialmente o sacramento da Eucaristia. Quando recebe na sua boca o próprio corpo de Jesus, quando come Jesus, porque a hóstia é o próprio Senhor Jesus. Quando come o Senhor Jesus, então esse corpo, o corpo de Jesus é consubstanciado no seu corpo. E você então vai crescendo porque você comeu Jesus. Visão completamente diferente das Sagradas Escrituras. É o Cristo consubstanciado, fisicamente na hóstia. A hóstia é o próprio Cristo. É por isso que você já percebeu que um católico romano, quando passa na frente de uma igreja católica, o que ele faz? Faz o sinal da cruz. Por que ele faz o sinal da cruz? Porque dentro daquele templo, no lugar mais santo, no santo dos santos daquele templo, está o sacrário. O que é o sacrário? São as hóstias que sobraram da ministração da Eucaristia. Portanto, Cristo está presente ali. E eu me curvo, eu faço o sinal da cruz, eu me curvo diante do Cristo que está ali no sacrário. Então, comer Cristo, você passa a ter Cristo interiorizado na sua vida, consubstanciado em você. E agregado, meus irmãos, a tudo isso, gestos, salamaleques, um mergulho em um mundo de mistérios, alguma coisa que acontece como se fosse uma espécie de um galinho de arruda na orelha, né? E você está protegido, você está abençoado, né? Alguns até chegam ao ponto de dizer que não se pode mastigar a hóstia, porque mastigando a hóstia sai sangue. Aquela ideia, portanto, de que na hóstia está Cristo, algo que, portanto, passa para você. E quando passa para você, transforma você, e você vai crescendo, 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 crescendo. A grande maioria, se não for a totalidade, ontem nós falamos a respeito da Madre Teresa de Calcutá, não foi? Madre Teresa de Calcutá foi uma mulher benemérita, mas ela entendeu que quando chegou o momento da morte dela, não haveria outra chance para ele a não ser o inferno ou então o purgatório. Por que a doutrina do purgatório? Porque na doutrina do purgatório você ainda vai crescer, você vai purgar, quem sabe por 10 mil anos, por 20 mil anos, até que você chegue no status tal, lá em cima. Então Deus olha para você e diz assim: é justo, está justificado. É este catolicismo clássico que prega a transformação dentro de você. Você vai comendo e você vai se transformando pelo que você come. E você passa a ser uma pessoa mais justa. Irmãos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque há uma espécie de catolicismo romano invadindo as nossas igrejas, no pentecostalismo especialmente, porque Deus justifica o justo. E se porventura você cair daquele status de justiça, você perde a sua salvação. É aquilo que eu falei ontem, né? É a doutrina do bem me quer, mal me quer.
E se Deus te pegar no momento do mal me quer, você vai para o inferno. No entanto, meus irmãos, Martinho Lutero, na sua formação anterior, ele foi educado na visão chamada via moderna. Via moderna. E os teólogos da via moderna entendiam essa situação que nós acabamos de descrever completamente diferente. Eles tinham aquele senso de que Deus é o completamente outro, diferente de nós. Você não pode comer Deus. Você não pode abarcar Deus. Você não pode, na verdade, fazer com que Deus se torne parte propriamente da sua própria natureza humana. Lutero tornou-se, portanto, um profundo conhecedor dos Salmos. Ainda quando padre, ele começou a estudar e começou a dar aulas nos Salmos. Ele era um profundo conhecedor dos Salmos. Foi aí que ele adquiriu também os seus dotes musicais. Grande compositor. Nós conhecemos só o Castelo Forte, né? Mas ele compôs centenas de outros hinos maravilhosos. Pena que a gente não canta, né? Logo depois, ele começou a estudar a literatura paulina. E ali, através desses estudos, ele começou a perceber os fundamentos teológicos. Ele tinha imensos receios por causa dos estudos que ele estava fazendo, de tentar consubstanciar Deus. Colocar Deus dentro de si mesmo, né? De divinizar aquelas pessoas que são meros pó. De nos fazer assumir aspectos divinos, que são traços da divindade. Aquilo que é somente de Deus. Se é assim, como podemos chegar a ter uma justiça que é a justiça de Deus? Esse foi o grande dilema de Martinho Lutero. Ele, na verdade, tentou se encaixar na teologia de Tomás de Aquino. Ou como nós podíamos chegar, portanto, a este patamar de santidade, tal que Deus se torne como que obrigado a nos abençoar. Aquela justiça intrínseca, encontrada em nossa alma. Quem, afinal de contas, poderia chegar a tal status? Justiça tal que Deus, em seu padrão absoluto e perfeito de justiça, pudesse olhar para um pobre mortal e dissesse, olhando para mim, olhando para você, dissesse para você, é justo, é digno de ser agraciado por Deus, chegou lá, alcançou este patamar. Mas, meus irmãos, conforme nós lemos ontem, né, e hoje também, não há nenhum justo, nenhum sequer. Deus jamais encontrará uma nesga de justiça em nós para que Ele possa se atrair e então encontrar em nós justiça pessoal, intrínseca, profunda, dentro de nós, pela qual Ele possa nos justificar. Não há um justo sequer. Então alguns dizem o seguinte, o que nós podemos fazer tem quem sabe fazer o melhor possível. Nós não podemos alcançar este padrão absoluto, mas se compararmos a nossa vida com outras pessoas, né? Olha, afinal de contas, eu sou um bom pai, sou um bom marido, eu sou um bom cidadão, eu cumpro os meus deveres, eu sou caridoso. Então, o melhor é aquele padrão que passa a ser um padrão relativo. São os meus méritos, ou melhor, o mérito daquilo que é o meu melhor em mim, né? Você precisa galgar pouco a pouco essa escada de santidade. E quando você atinge o topo do seu melhor,
Deus, é o topo do seu melhor. Talvez não seja o melhor de Deus, não. Mas você atinge o topo do seu melhor, então Deus olha para você, o seu esforço, como você é um bom presbiteriano, dizimista, né? Você comprou o favor de Deus por fazer o seu melhor, o melhor do seu esforço. E Deus vê o seu esforço. Deus vê esta justiça infundida em você e declara você justo. Meus irmãos, prestem atenção. Eu estou dizendo tudo isso porque esta foi a disputa travada no século XVI, no ambiente da reforma protestante do século XVI. Foi Lutero e o romanismo. E agora é Lutero e o pentecostalismo, o evangelicalismo, né? Justificação seria aquilo que ocorre na experiência de uma pessoa. Qual é a disputa, então, que houve no período da Reforma Protestante do século XVI? Justificação é algo que ocorre dentro de você ou algo que ocorre fora de você? Esse é o ponto. E nós precisamos entender isso, irmãos. Porque essa é a doutrina protestante. O protesto foi feito exatamente em relação a isto, porque Lutero e os reformadores entenderam, segundo a visão do apóstolo Paulo, que a justificação ocorre não propriamente dentro de você, mas ocorre fora de você. No caso de Lutero, ele experimentou essa fase intermediária. Lutero tentou buscar justiça pessoal. E eu vou te dizer um negócio. Lutero chegou mesmo ao ponto de imaginar que Deus perdoaria os seus pecados se ele, porventura, fosse um penitente, um confessante. Se ele confessasse cada dia os seus pecados. Lutero foi certamente um dos poucos homens que entendeu profundamente a doutrina de Tomás de Aquino. Ele ia ao confessionário, ele tinha que ir de 15 em 15 dias ou de 30 em 30 dias. Ele ia ao confessionário todos os dias. Todos os dias. Confessava os seus pecados minuciosamente. E a doutrina de Tomás de Aquino dizia basicamente o seguinte: não é só que você tinha que confessar os seus pecados, mas que você tinha que lembrar dos seus pecados. E que você teria, então, que verbalizar os seus pecados diante do padre confessor, ao ouvido do padre confessor. Lutero, algumas vezes, foi ao padre confessor, ficou lá no confessionário meia hora. Outras vezes ficou 2 horas. Uma certa vez ele ficou 6 horas ininterruptas, confessando os seus pecados. Padre, pequei. Padre, pequei. Padre, eu fiquei com vontade de comer o purê de batatas do padre André. O padre confessor, certa ocasião, ficou tão aborrecido com Martinho Lutero, que disse: Lutero, se você vier aqui da próxima vez, confesse pecados reais, adultérios, assassinatos. Não me venha com essa picuinha. Padre, pequei, fiquei com vontade de comer o purê de batatas do padre André. Não me venha com essa picuinha. E aí, depois de ter confessado todos os seus pecados, 6 horas de confissão, né? Diz os biógrafos de Martinho Lutero que ele recebeu a palavra de absolvição, recebeu algumas ordens penitenciais, algumas penitências que ele tinha que fazer, rezar não sei quantas Ave Marias, né? Ave Maria cheia de aquela coisa toda, quantos Padre Nossos e tal, aquela coisa toda, que tinha que orar, rezar com os seus joelhos em milho.
quando saiu, assim, alegre e feliz da vida, tendo recebido a palavra de absolvição, e ele atravessa então os corredores escuros do seu mosteiro, até que chega na sua cela. Na porta da sua cela, do seu quarto, ele põe a mão na maçaneta, e ele se lembra de um pecado que ele não tinha confessado. Já pensou que desgraça dessa vida? A mesma coisa que enfrentou a Madre Teresa de Calcutá, mas diferente da Madre Teresa de Calcutá, Lutero encontrou a doutrina da justificação pela fé em Cristo, o que a Madre Teresa de Calcutá não encontrou. Você está percebendo, meus irmãos? Como é que nós vamos entender esta doutrina profunda e maravilhosa da palavra de Deus? Lutero era conhecedor profundo da doutrina católica romana de Tomás de Aquino. O fato é, meus irmãos, que muitas vezes nós somos, na verdade, envolvidos, enliados, amarrados por esse estratagema do diabo, do inferno, que nos mantém na presença de Deus como pessoas culpadas. Nós fomos, na verdade, meus irmãos, nós somos criados com certos mecanismos de defesa. Nós nos encaixamos nestes mecanismos. Sabe qual é o primeiro mecanismo? Já ouviu falar nesta frase? Errar é humano. Errar é normal, faz parte da nossa humanidade. Mas, meus irmãos, errar não é humano, errar é pecado. Nós nos colocamos, na verdade, em situações assim para simplesmente criar um mecanismo de defesa. Os nossos pecados são gravíssimos. Lutero não tinha este mecanismo de defesa. Lutero se martirizou. E ele se martirizou por um sentimento profundo de culpa. Provavelmente o mesmo sentimento de culpa que houve no nosso primeiro pastor presbiteriano brasileiro, ex-padre, chamado José Manuel da Conceição, que tinha um sentimento profundo de culpa. Ele voltou atrás nas regiões onde ele tinha sido padre, na tentativa de restaurar aquilo que era culpa do seu coração. Morreu moribundo, como um andrajoso, mendigo no meio da rua. Ele reconheceu, portanto, como Lutero, a miséria do seu pecado. Entendeu, por sua vez, esse é o ponto importante, ele entendeu a santidade de Deus, a santidade impoluta de Deus. E por essa razão ele ia todos os dias ao confessionário. Como eu disse, ele tinha uma confissão minuciosa, detalhada, muitas e muitas vezes enfadonha e repetitiva. Ele procurava saber dos detalhes, ele colocava em palavras, em detalhes, com profunda perspicácia. Ele revelava diante do padre confessor ações, fatos, omissões, palavras, devaneios, algumas coisas que de repente pulavam na sua cabeça, assim não acontece isso com a gente, pula na nossa cabeça assim, né? E a gente não deu guarida, mas pula, devaneios. Padre, pequei, padre, pequei, padre, pequei. E ele tinha aquela consciência, ninguém sabia, mas Deus sabia. Lutero entendeu o significado da palavra confessar. Não sei se você sabe de onde vem a palavra confessar. A palavra confessar vem da palavra confess, que significa falar a mesma coisa. Falar a mesma coisa.
E, portanto, ele não teve nenhuma dificuldade de gastar 30 minutos ou gastar 6 horas no confessionário. Lutero, por favor, não me venha aqui com picuinhas. Então, meus irmãos, essa é a situação muitas vezes que nós temos que encarar também, que foi encarado pela reforma protestante do século XVI. O sentimento de culpa, a angústia da alma, o sentimento de culpa que tem tomado o coração de muitas pessoas. Lutero foi educado assim, em busca da perfeição, da justiça diante de Deus. Ele estava buscando ser mais puro, uma consciência mais limpa, em busca, na verdade, daquilo que se tornou o calcanhar de Aquiles de Martinho Lutero. Eu fui professor de teologia sistemática durante muitos anos e me relacionei com centenas de alunos lá no nosso seminário em Belo Horizonte. Uma vez conversando com um aluno, amigo meu, gente muito querida, e ele me falou uma coisa que eu falei assim, ele disse assim, reverendo, sabe de uma coisa, todas as vezes que eu oro sozinho lá no quarto lá do seminário, eu tenho a minha mesa de estudos, eu me ajoelho debaixo da mesa e eu ponho a mesa assim no meu ombro para sentir o peso da cruz de Cristo. Eu olhei para ele e falei assim, esse cara ficou louco. Não é possível que alguém chegue a este ponto. Aquele ponto de buscar a perfeição, de encontrar uma base justa para ser justificado. A tal ponto de encontrar a afirmação, a declaração de Deus quando olha para mim e me vê como uma pessoa justa. Uma certa vez alguém perguntou para Martinho Lutero, Lutero, você ama a Deus? Porque Lutero parecia um cara demente. Por causa dessa loucura de buscar, então, a perfeição, a tal ponto de Deus olhar para ele e ver nele justiça perfeita. Perguntaram para ele, Lutero, você ama a Deus? Ele disse, amar a Deus? Eu odeio a Deus. Esse Deus que escarafuncha a minha alma, que conhece a minha interioridade. Nada eu posso esconder de Deus. Esse Deus eu odeio. Mas Lutero era um professor de teologia, professor também da literatura do Novo Testamento, especialista em estudar a literatura paulina, até que um determinado dia chegou diante dos seus olhos e ele começou a estudar mais detalhadamente Romanos capítulo 1, verso de número 16 e 17. Quando o apóstolo Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho, porque o justo viverá por fé. Não a fé em mim, mas a fé que aponta para alguém fora de mim. E ele percebeu, não a minha justiça, mas a justiça de um outro alguém. A justiça perfeita de um outro alguém. Imputada, não infundida. Aí eu quero que vocês, se vocês não guardarem muita coisa, guardem pelo menos essas duas palavras. Imputada é uma imputação. É um ato jurídico da parte de Deus. É no contexto propriamente do fórum. É uma justiça forense. É uma justiça imputada pelo juiz supremo. Não a justiça infundida em mim. E por fé. E somente pela fé. E aqui vem, na verdade, este ponto que é deveras importante. E ali o Martinho Lutero começou a perceber o verdadeiro significado, a natureza, o conteúdo do que seja a fé.
a fé justificadora. Justificação por fé somente. É a nossa frase, não é não? A gente tem falado sobre isso, não tem? Você sabe o que significa isso? É o mais alto estandarte da reforma protestante do século XVI. E até mesmo nas 95 teses que ele apôs à porta da capela da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, ele trata a respeito da natureza da justificação pela fé somente. O amor de Deus não encontra absolutamente nada em nós que lhe agrade. Mas Deus, mesmo não tendo encontrado nada em nós que lhe agrada, o amor de Deus cria para nós algo que lhe agrada. Ele cria algo que agrada a Ele, não propriamente dentro de nós, mas fora de nós, para contar em nosso favor. É exatamente isso. O homem ama aquilo que lhe atrai, mas Deus é diferente. Em outras palavras, o amor do homem é meramente responsivo. Porque você ama a sua esposa, você encontrou certamente algo nela que lhe atraia. Algo que seja intrinsecamente, internamente amável. E pelo fato de ter encontrado intrinsecamente nela algo a ser amado, você a ama. Mas Deus é diferente. Deus é diferente. O amor humano estabelece, portanto, na percepção do objeto do nosso amor. No entanto, o amor divino se estabelece numa ordem diferente. Preste bem atenção. O amor divino não encontra absolutamente nada em nós para ser amado. Mas o amor divino cria algo fora de nós para nos amar. Imaginemos, portanto, meus irmãos, que Deus pensa como nós pensamos. Se Deus pensa como nós pensamos, Ele jamais nos amaria. Porque Ele conhece intrinsecamente, Ele profundamente. Nada está escondido de Deus, então Ele não encontraria nada para ser amado em nós. Mas não é desta forma que Deus pensa. Não é pelo menos desta forma que as Escrituras dizem que Deus pensa. E Lutero lutou com isto, até que Deus jamais nos vê como alguém que chegou a tal ponto de justiça que, tendo visto Deus, tal justiça, se atraia por esta pessoa. Não! Deus não encontra algo em nós que nos atraia, que o atraia, que atrai o seu amor. Então Ele ama. Não! Não é assim. Ele nos encontra, e quando Ele nos encontra tal como nós somos, Ele encontra em nós não algo que é amável. Salmo de número 90, a ira de Deus permanece sobre nós. Aquilo que Deus encontra em nós é algo simplesmente detestável. São coisas abjetas, coisas que são opostas a seu amor. Dignas da sua ira, não são amáveis, são detestáveis. Então, Deus cria algo fora de nós para nos amar. E, meus irmãos, o que Deus cria fora de nós para nos amar, as Escrituras nos dizem que Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de ter criado coisas, uma realidade fora de nós, para nos amar. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, nós jamais seremos merecedores da justiça de Deus, dessa justiça justificadora. Nós somos, na verdade, Deus
a partir do momento em que ele cria fora de nós justiça que não é nossa, ele como que se curva a esta justiça. E ele nos justifica pela justiça perfeita, que não foi encontrada em nós, mas a justiça perfeita de Cristo contada em nosso lugar. Portanto, meus irmãos, prestem bem atenção. Fé não tem nada a ver com altruísmo. Fé não tem nada a ver com força de vontade. Fé não tem nada a ver com aquela cara de santo, com sinais externos, com gestos, o sinal da cruz, com a arruda na orelha. Irmãos queridos, nós estamos sendo levados, inclinados à doutrina diabólica. Fé vai contra a realidade. Como somos tolos, portanto, incapazes de entendermos o que a palavra de Deus nos ensina a respeito da fé. Fé é colocarmos a nossa total e irrestrita confiança fora de nós mesmos. Se você é um daqueles que confia em si mesmo, você não entendeu a fé salvadora, a justificação, doutrina preciosa, que é a doutrina paulina. Fé é colocarmos a nossa total e irrestrita confiança num outro alguém. A nossa fé, na verdade, tem um nome. Qual é o alvo da nossa fé? Qual é o conteúdo da nossa fé? O conteúdo da nossa fé se chama Jesus. Ele é o conteúdo da nossa fé. Portanto, é uma completa inversão. É uma inversão de mim mesmo para Cristo. E tão somente Cristo. Fé somente, ou melhor, justificação somente pela fé em Cristo. E além disso, meus irmãos, uma coisa terrível é que nós muitas vezes temos aquela ideia de que é da nossa mente que nós temos conceitos a respeito de Deus. Cuidado. Cuidado com aquilo que você imagina a respeito de Deus. Figuras mentais, os desenhos da nossa mente, aquilo que estabelecemos, portanto, dentro de nós mesmos. E a nossa mente, meus irmãos, é criativa. E é por isso que nós temos esta atitude idiota. A fé, que é produto da nossa mente, tem uma outra palavra para descrevê-la. Idiotice. Idiotice. Fé é o pleno conhecimento daquilo que venhamos a pensar e inventar criativamente sobre ele. Jamais! É por isso, meus irmãos, pelo fato de termos uma mente muito criativa, que nós criamos cultos. Culto da criatividade humana. Os cultos, na verdade, não são produto da criatividade humana. O culto é prescrito por Deus. Mas aquilo que Deus revelou é o conteúdo propriamente da nossa fé e daquilo que nós entendemos ser Deus. Fé, portanto, não é uma crença nebulosa. Fé está completamente ligada a Cristo e a sua palavra, e jamais naquilo que sejam os projetos humanos. Fé está divorciada dos projetos humanos, daquilo que pensamos sobre Deus, daquilo que é o produto da nossa mente sobre deuses e, portanto, criadores, como eu disse, criadores de culto. Imaginamos como Deus se parece. Cuidado! Se você imagina como Deus se parece, certamente é idolatria. Sua fé está fundamentada não naquilo que a sua mente imaginou. A sua fé está fundamentada na palavra de Deus. Portanto, uma mudança radical. Do que, afinal de contas, é pecado.
Pecado, se for uma inclinação, se for uma tendência, se forem meros equívocos do nosso comportamento, se são insanidades morais, aquilo que você sabia que não deveria fazer, mas faz, se são fraquezas, se você imagina que pecado é uma mancha, então o batismo é o lavar da mancha. Se você imagina que o pecado é uma enfermidade, porque tem muita gente que pensa que o pecado é uma enfermidade, então justificação é um remédio para esta enfermidade. Justificação é, portanto, um processo de limpeza desta cura. Pecado e batismo. Pecado não é uma fraqueza, um desvio moral, uma enfermidade, uma mancha, um lavar. Não, não é um desvio. Lutero entendeu. Não é uma fraqueza, não é uma inclinação, não é um desvio moral. Pecado, segundo as Escrituras, é morte. A alma que pecar, esta morrerá. E, portanto, meus irmãos, se pecado é assim, se pecado é a morte, justificação sem Deus, qualquer tentativa humana será completamente inútil. Não adianta, portanto, perfumar o defunto. Não adianta colocar uma dentadura no cadáver. Então, batismo não é uma lavagem. Batismo não é um remédio. Batismo não é um aditivo. Batismo, segundo as Escrituras, é ressurreição. Nova natureza. É nascer de novo. É uma visão radical. E enquanto você não nascer de novo, você não compreenderá o que é fé. Enquanto você não nascer de novo, você não compreenderá o que é arrependimento. Se Deus não tomar a iniciativa, não haverá qualquer esperança. Meus irmãos, prestem atenção. Diferente de todas as outras religiões, inclusive diferente do cristianismo falso, que está adentrando as nossas igrejas, nós não construiremos uma escada para os céus. Se Deus não tomar a iniciativa, na forma de um mediador, na forma de Deus, na forma do seu próprio Filho, aquele que fez, na verdade, tudo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, se Deus não tomar a iniciativa, o nosso estado é irremediável. Então, aqui está a distinção propriamente daquilo que tem sido chamado de teologia da glória e teologia da cruz. E tudo isso está na carta de Paulo aos Coríntios, especialmente nesse texto que nós lemos. Meus irmãos, a igreja de Corinto nasceu, sabe aonde? Na Las Vegas do Mediterrâneo. Aquela igreja vivia num contexto terrível. Eles estavam adorando deusas. As sacerdotisas levadas a estes templos pagãos eram meninas de 12 anos, 13 anos, 14 anos. Os pais entregavam essas meninas para o culto pagão, o culto de Esculápio, a deusa Diana dos Éfesos, por exemplo. Como é que era a adoração ali? Essas meninas serviam como sacerdotisas prostitutas. Os homens dessa cidade iam lá, tinham uma relação sexual e iam embora. No entanto, essas meninas tinham 10, 20. Os historiadores desta época afirmavam o seguinte, que várias dessas meninas se suicidaram. Não foram poucas dessas meninas que, na verdade, ficaram loucas. Esse era o culto ali, o culto pagão.
Meus irmãos, o que mais me impressiona quando Paulo escreve a carta aos Coríntios não são os pecados desta igreja, mas que esta igreja fosse efetivamente uma igreja. E a descrição está lá, conforme nós lemos no capítulo de número 6. Sabe quem eram os membros desta igreja? Não eram muitos os sábios de nobre nascimento. Não! Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as humildes, as que não são, as desprezadas, para envergonhar aquelas que são. Não é mais ou menos a descrição da nossa igreja aqui? Sabe para quê, meus irmãos? Para que ninguém se vanglorie. Era uma igreja intelectualmente desprezível, moralmente deplorável, espiritualmente morta. Não é de se surpreender que houvessem tantos problemas morais e de tantas confusões dentro desta igreja. Em segundo lugar, meus irmãos, era uma igreja relativamente pequena. Do ponto de vista da influência desta igreja, ali no contexto da cidade de Corinto, a influência era simplesmente insignificante. O que eles representavam ali naquela cidade? A representação era diminuta. Que tipo de gente que frequentava aquela igreja? No entanto, meus irmãos, Paulo chama aquela igreja de corpo de Cristo. Paulo afirma que aqueles são templo do Espírito Santo. Declara que aquela igreja é composta de pessoas santas e que, portanto, se tornaram uma referência para toda a história, como até hoje. Irmãos queridos, sejamos honestos. Sejamos verdadeiros. Do ponto de vista humano, essas são afirmações que nos chocam ao compararmos. Na verdade, não é um elogio barato, Paulo, quando diz o seguinte, que aos olhos da fé, esta igreja é o corpo de Cristo. Irmãos queridos, jamais nós poderíamos reduzir as declarações do apóstolo Paulo a estas coisas patéticas da autoconfiança, aspirações humanas, esforços humanos. A fé é a maneira honesta de ver a realidade. Assim, meus irmãos, afirma as Escrituras que do ponto de vista honesto de ver a realidade, a cruz é loucura. A cruz é insensatez. A cruz é uma insanidade. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: Corintos, ou membros da igreja de Corinto, vocês são um exemplo desta loucura. Vocês não são absolutamente nada no meio dessa sociedade corrupta. Mas Deus fez vocês igreja. Fé jamais será uma visão inchada de nós mesmos. Fé é olhar a realidade sobre a ótica da cruz. Veja os circunstantes da cruz. Os circunstantes da cruz são aqueles que querem a igreja show. Se tu és o filho de Deus, desça daí. Fecha a boca de todo mundo.
Se tu és o Filho de Deus, desça daí, então nós creremos. É a igreja show, meus irmãos. É a igreja para fechar a boca de todo mundo. E nós estamos vivendo nesta época. Mas tem ali a teologia da cruz também, não tem? Não a teologia da glória. E sabe quem representa a teologia da cruz? O ladrão. Ele olha para Jesus, ensanguentado, ali pendurado naquele madeiro, completamente indefeso, não podia fazer absolutamente nada por si mesmo. E ele olha para Jesus e ele vê, pela fé, o invisível. Ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então declara para aquele homem, ali, quando todos os circunstantes gritam pela teologia da glória, Jesus declara para aquele que abraça a teologia da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos queridos, nós estamos vivendo uma época muito difícil, pode ter certeza disso. E eu tenho a impressão que provavelmente a nossa igreja aqui tem experimentado estas realidades, não é mesmo? Igreja pequena, com um templo majestoso, pouca gente, enfrentando lutas como poucas igrejas enfrentaram na história da igreja presbiteriana do Brasil. Lutas que parecem que não terminam. Mas a vocês, igreja presbiteriana do Lago Sul de Brasília, eu posso dizer o seguinte: Deus agradou a dar a vocês o seu reino.